E aí, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo aí do horário que vocês estejam assistindo a aula, tá bom? Então eu vou dar início aqui ao módulo de porcentagem, certo? A gente vai ver porcentagem, o conceito geral, a gente vai ver juros e vamos praticar exercício aí nesse módulo, tá bom? Então, primeiro, porcentagem. Quando eu me refiro a porcentagem, eu me refiro a uma parte de determinada coisa. Uma parte em relação ao todo, que é o 100. Tá? Como assim? Porcentagem, como o nome diz, ele é por cento. Então, é por 100. Então, eu tenho um determinado valor por 100, onde 100 é o total daquilo que eu me refiro. Tá? Por exemplo, eu tenho 1000 lápis. 1000 é o total, que eu me refiro a 100. Se eu quero determinar 20% disso, então é 20 de 100 partes dessa. Como a gente viu lá em fração, eu vou ter aí o total, vou dividir ele em 100 partes e vou pegar aí 20 dessas partes, certo? Se eu dividir em 100, o 1000, cada parte vale 10. Então, 20 partes são 200. Então, 20% de 1000 é 200, tá? Isso daí é no conceito para vocês terem a noção de como funciona. Na prática, quando eu digo 20% de alguma coisa, no caso aí é de 1000, tá? 20% de 1000. Como eu disse, o sinal de porcentagem ela é por 100. Então, se eu estou me referindo a 20%, eu estou me referindo a 20 sobre 100. Tá certo? A preposição de aí, para a gente da matemática, ela é uma multiplicação. Tá bom? Então, de aí, sempre que eu me refiro ao de, é 20 de alguma coisa, 20% de alguma coisa, esse de aí ele é multiplicando. Tá? Então, sempre que vocês verem um de aí, ele está multiplicando. E o 1000 lá é o valor numérico, então a gente vai colocar ele aqui como 1000. 20% de 1000. Então, calculando aí, esse zero cai com esse zero. Então, eu vou ter 2 vezes 1000 sobre 10. 2 vezes 1000. Esse x aí, ele é o vezes, tá? Ele não é uma variável, não. Aqui não. Só para poder ficar mais bonitinho aí para vocês verem. Eu posso cancelar outro zero com 1000 ali. Ficando 100 vezes 2 sobre 1, que é igual a 200. Tá certo? Então, a gente tem aí que 20% de 1000 é igual a 200. Tá bom? Poderíamos fazer de outra forma para poder conseguir achar a porcentagem também. Que é assim, ó. Como a gente viu em regra de 3, a gente poderia fazer uma regra de 3 aí para descobrir isso aí. Dessa forma, eu tenho que 1000, certo? Ele vale 100%. 100%. Tá bom? Por exemplo, 200, ele vai valer quantos por cento? Aí a gente vai achar a porcentagem dessa vez. Vou fazer o inverso. Vocês poderiam fazer para achar o valor de 200, como a gente fez em cima, por regra de 3 também. Tá? Mas aqui eu vou fazer o inverso, porque eu já puxo o gatilho para uma equação do primeiro grau mais para baixo. Então aqui a gente faz meio pelos extremos, porque à medida que eu aumento o número, eu vou aumentar o valor, a representação dele em porcentagem. Então aqui é uma regra de 3, a gente faz meio pelos extremos. Fica 1000x igual a 200 vezes 100. Passo 1000 dividindo, fica x igual a 200 vezes 100 dividido por 1000. Cancelo esse zero com esse zero, esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Então fica aí 20 vezes 1, 20. X é igual a 20
A gente está se referindo à porcentagem, então é 20%. Tá ok? Então a gente pode fazer também por regra de 3 para achar a porcentagem. E se não fosse por regra de 3, como é que a gente ia achar a porcentagem aí? Quando eu digo achar a porcentagem, eu me refiro a achar tanto a representação em porcentagem como quanto em valor numérico essa porcentagem representa. No caso aí, é os 200 que vale 20% ou os 20% que vale 200, tá bom? Então se eu fosse fazer aqui, ó, quantos por cento, tá? Como a gente não sabe, eu coloco a variável aí, eu coloquei x, de 1000 equivale a 200. Tá? Então, quantos por cento de 1000? Aí um problema vem, tipo, em um refeitório, certo? Tem capacidade de servir 1000 pessoas. Porém, em uma tarde, 200 pessoas já foram servidas. Qual a porcentagem da capacidade total desse refeitório de servir pessoas já foi atingida? Por exemplo, então a gente tem aí quantos por cento da capacidade já foi atingida, sabendo que 200 pessoas já foram servidas. Então aí x% do total, no caso de 1000, é igual a 200, que foi a capacidade total servida. Então x% é x sobre 100. Preposição D é multiplicando 1000 igual a 200. Certo? Aí vai ficar 1000x sobre 100 igual a 200. Eu posso fazer aí logo meio pelos extremos, ou eu posso simplificar cancelando esses dois com esses dois, ficando aí 10x igual a 200. Passo 10 dividindo, x igual a 200 sobre 10, que é igual a 20%. Tá bom? Tá aí. A gente pode fazer também dessa forma. Então, porcentagem ela é bem simples. O conceito para colocar em prática ele é bem simples. É só interpretar mesmo o problema e colocar ele no contexto aí para a gente fazer. Ou por uma equaçãozinha do primeiro grau, ou se for um negócio mais simples, a gente pode resolver normal mesmo, ou por regra de 3, tá? Então, se eu vou colocar outro exemplo aqui. Eu tenho eu comprei uma roupa, certo? Eu comprei uma roupa. Não, comprei um carro, para ficar melhor. Comprei um carro financiado e a cada dia de atraso da parcela aumenta 20% do meu do meu valor, tá certo? Aí o carro ele custa a parcela R$ 1.000. Eu vou colocar 1.200 reais. E eu atrasei um dia, então aumentou aí 20%, certo? Então eu quero saber quanto é que eu vou ter que pagar, certo? Então vamos lá, se ele é R$ 1.000, eita, 1.200, não foi eu disse? Se ele é 1.200 e por cada dia aumenta 20% e eu atrasei um dia, então vai ser mais 20% desses 1.200, de 1.200, certo? Isso é igual a quanto? Vamos lá. Por que de 20% de 1.200? Porque é o valor que tem aí para ser pago. Então, o total é 1.200 do valor da taxa, mais 20%, certo? De 1.200, que é o valor que está lá. A gente precisa calcular quanto é 20% de 1.200. Então, aqui eu já posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros, a multiplicação para facilitar. Isso daqui vai ficar igual a 1.200 mais 20 vezes 12. 2 vezes 12 dá 24, com 0, 240. Então, aqui eu vou ter 1.200 mais 240, que é igual a 1.440. Então, ao trazer aí um dia, eu vou pagar R$ 1.440. Tá bom? Isso daí é mais uma forma da gente aplicar a porcentagem em um cálculo, certo? A gente vai ver melhor isso daí em juros, essa questão aqui de juros, e aumentando conforme o tempo. Juros composto, que é diferente dos juros normal. Juros composto
o valor, a porcentagem, ela cai em cima do resultado. Então, por exemplo, no dia seguinte não seria 20% se eu atrasasse mais outro dia aqui nessa parcela, nessa questão. Não seria 20% em cima dos 1.200. No juro, isso daí seria no juro normal. Nos juros compostos seria 20% em cima desse valor aqui já. Entendeu? Juro composto é uma facada maior. O juro seria aqui em cima desse valor. Aí a gente vai ver isso daí na aula de juros. Tá bem? Então, bem, porcentagem é isso. No conceito básico é isso aqui que a gente vai ver. A gente vai ver mais difícil mesmo é a interpretação. Então, nos problemas aí, nos exercícios, a gente vai interpretar melhor as questões. E é isso. Uma professora minha me ajudou muito. A professora era de interpretação de texto. Ela dava aula de redação e interpretação de texto. Então, ajudou bastante para mim na matemática, por incrível que pareça. Porque algumas questões eu não conseguia interpretar direito. Depois que eu fiquei praticando, lendo uns textos que ela mandava, interpretando, porque quando ela mandava ler o texto, ela pedia para eu dar o meu ponto de vista, o que é que está acontecendo, a situação que o texto transmitia e tudo mais. Então isso daí ajudou bastante a eu interpretar as questões de matemática. Então o conselho que eu dou aí para vocês, eu vou passar para frente, leiam o texto, interprete, certo? Deem um ponto de vista, façam uma resenha, um resumo, sei lá, para poder exercitar essa parte do cérebro aí de entender o que se pede, tá bom? Então, forte abraço e bom estudo. Até a próxima aula.